Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. O nosso papo de hoje é com a Luísa Cravo. Bom, a Luísa foi atleta aí do Clube Pinheiros por um tempo, já está na meia distância aí há bastante tempo, performando muito bem, já participou de 2 mundiais aí em Chattanooga em 2017, também início em 2019. A Luísa agora é mãe do João, mãe do Canela também, da Canela, perdão, a Canela estava com ciúmes aí do João, mas está tendo que engolir. É casada com o Pedro Arieta também, que é um triatleta. Aí quem conhece um pouco do triatlo do Rio de Janeiro também viu o Arieta competindo algumas vezes aí. Então o papo foi com a Luísa para contar um pouco desse retorno dela aos treinos, né? O filho dela, ela foi mãe há pouco tempo, então no meio do ano, o Joãozinho faz um ano, então ela vai estar retomando os treinos agora, tá botando a vida em dia. Então a Luísa, como eu falei, é uma atleta de meia distância que está pensando na longa distância. Então acho que hoje no Brasil a gente não tem poucas representantes na longa distância, então a Luísa é uma que quer muito vir para a longa distância já há algum tempo. Ela contou tudo sobre essa parte da maternidade, como é que foi essa adaptação, como é que está sendo essa adaptação, os planos para o futuro, como é que ela começou no esporte, enfim, quem é o padrinho dela no esporte. Então não é fraco não, o padrinho dela não é fraco não. Então foi mais um papo muito legal com a Luísa Cravo, contando aí um pouco sobre triatlo, maternidade, mãe de pet e triatleta de longa distância. Então foi um papo muito legal, espero que vocês curtam. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje com a gente, Luísa Cravo. E aí, Lu, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Estamos aqui com uma pausa do João. O João está com a Arieta ali sendo entretido. Daqui a pouco a gente vai falar mais disso, que eu vi o vídeo seu ensinando, vai ser a dica para as mamães de como fazer o seu treinamento em casa, manter o bebê entretido lá, que você jogava bolinha e ficava treinando. Fortalecimento com criança. Eu faço muito isso todo dia, quase. Bom, antes da gente continuar, você já sabe, o nosso patrocinador, a Z2 Foods. Então, deixar aqui no link da descrição o site da Z2, do GES da Z2, para vocês conhecerem. Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, vai estar o QR Code aqui em cima, que aponta apontando a câmera, você vai direto para o site deles. Então, a Z2 aí está patrocinando alguns atletas profissionais, então a marca bem forte, chegou no Brasil em novembro. Então, fiquem de olho aí que não é só gel, é Z2. Bom, Lu, vamos começar aí do começo. Você está em Niterói, né? Estou em Niterói. Eu sou de Niterói, voltei para cá exatamente para ficar perto da família, assim, para ver se eu consigo alguma ajuda. É. E tu já sabia de triatlon daí? Já tinha essa história? Porque aí é a terra do triatlon carioca, né? Basicamente, né? Já tinha... Aqui é a terra do triatlo carioca. Fernanda Kelly, Marcos Ornelas, que é meu pai do triatlo, Armando Barcelos. Aqui é realmente, assim, a terra do triatlo e até, tipo, carioca e até do Brasil, assim, inicialmente, tinha um polozinho aqui que era muito bom. Eu sempre falo que eu nasci na época errada, assim, sabe? Que se eu tivesse nascido antigamente, na época do Marquinhos Ornelas, do Armando, eu tinha começado nesse negócio antes e ido mais para frente, mas nasci praticamente treinando sozinha já aqui. Mas faz parte. E como é que você começou com esse negócio de triatlo? Onde é que surgiu isso aí na sua vida? Então, eu era uma criança um tanto gordinha e mas era mesmo assim, não gostava de esporte, não gostava de nada. E comecei a ficar uma adolescente meio frustrada, né, com isso, assim, de ficar neurótica com autoestima. E aí eu comecei a correr. Aí nessa eu comecei a me entrosar nesse mundo, assim, aí arranjei uma equipe para começar a correr melhorzinho. E aí eu conheci o Pedro Arieta, assim, sabe? E um pouco depois a gente começou a namorar, eu já tinha vontade de fazer triatlo e acabei começando, sem nenhuma pretensão, assim, eu queria ser magra, ponto, sabe? Eu não tinha a menor ambição de ser triatleta profissional, muito pelo contrário, não sabia nem que isso podia ser uma profissão, sabe? Uhum. Não era ligada em esporte, não assistia, assim, não fazia grandes coisas, não tinha noção. E era muito, tipo, longe da minha realidade, mas fui indo, fui melhorando. Aí, quando eu já estava na faculdade, a faculdade entrou em greve, não tinha nada para fazer, eu resolvi treinar mais. E aí foi isso que eu acabei virando profissional, e melhorando. E você fez faculdade de quê? Eu fiz direito. Fez direito? Pô, Fiz. mas exerce, depois que você foi para essa carreira de atleta profissional, você continuou? Como é que foi? Então, acabou a faculdade, eu já fiz minha OAB logo,
acabou e, tipo, foi isso. Nunca mais exerci nada, nunca mais olhei nada. Foi, tipo, foi isso que eu tinha que fazer, acabei, foquei no triatlon. Mas agora eu peguei minha OAB, porque minha família precisou e tal, meu avô faleceu, então eles precisaram de alguém para fazer o inventário. E aí acabei pegando, até porque antes eu nem se eu quisesse, eu não teria feito, mas nem se eu quisesse, eu poderia, porque eu estava na aeronáutica, então Uhum. eu era impedida por exercer algum serviço Ah, público. tá. Entendi. Não, mas vamos... Avançamos aqui, mas vou voltar um pouquinho. Então, você queria Uhum. ser magra, conhecer o Arieta, então até falar para a galera, né, que o Arieta tá meio fora do circuito há um pouco de tempo. Tem o quê? Uns 4 anos, 3 anos que o Pedro não tá... O Pedro já tem tempo que não está fazendo mais profissional. Ele começou a trabalhar e aí ele gostou muito do que ele estava fazendo também, sabe? E aí ele parou de querer ser profissional e começou a treinar menos, bem menos. Só que, tipo, ele é. Ah, é aquela coisa, quem tem performance um dia fica revoltadíssimo quando não começa a performar igual, sabe? Aham, E aí ele competiu uma vez aqui, outra lá, mas ele continua sendo muito bom. Continuava me ajudando muito, na verdade, quando eu treinava profissionalmente, aham. assim. E se a gente conseguir se organizar e João quiser ficar com as vovós, eu acho que ele volta a me puxar bastante. Ele Mas volta. ele vai fazer o Ironman esse ano, vai estar de volta. Ah, é? Vai fazer? Olha aí essa bomba. Vai. Pô, bem. Vai fazer. Porque É, eu... o Moroni, o Guido e o Romão ficaram botando pilha nele. E aí ele foi lá e se inscreveu mesmo. Vai fazer o Ah, meio do Rio, vai disputar com eles. Como, por que você não se inscreve no amador? Tipo, agora só pode profissional, né? Aí ele, não, tá, então tá bom. Aí se inscreveu. Mas é bom, é Vai difícil, acho disputar que quem com foi a galera. performance, né, como você falou, né, pensar em, vou baixar e vou só fazer a prova de bobeira, né? Pedro, É, eu vi o Pedro competindo um bom tempo também, eu tenho 8 anos de triatlo, peguei um período ainda do Pedro, a gente tá falando, parece que o Pedro tem 70 anos, né? Eu peguei um período não, do ele tem Pedro 30, competindo, 31. mas é bom voltar. E aí você começou a fazer na brincadeira e o negócio foi tomando corpo, assim. Mas quando é que você sentiu que você era Foi. boa no negócio, assim? Você entrou para emagrecer, conheceu o Pedro, começaram a namorar, mas quando você falou, cara, eu tenho um talento aqui, alguma coisa. Então, na real, eu comecei mesmo o profissional porque eu me inscrevi por acaso na aeronáutica e eu entrei. Mas eu entrei assim, na cagada, assim, para ser bem Peraí, como é que é clara, por sabe? acaso você escreveu na aeronáutica? Peraí, voltar. Eu me inscrevi porque o Marquinhos Ornelas, que eu sempre falo que é meu pai no triatlo, que é mesmo, que até isso ele fez por mim, ele falou, não, tá aberto, vamos se inscrever. Aí o cara, mas eu não tenho prova, eu nunca fiz uma prova profissional, tipo, como é que eu vou entrar nesse negócio? Aí ele, não, se inscreve, é aqui do lado, você não vai se inscrever? Bom, eu vou me inscrever, você vai se inscrever também. E aí a gente fez a inscrição, fiz eu, fez ele, fez o Pedro. E aí, tipo, ele me levou até lá e tudo, assim, sabe? Ele realmente queria que eu me inscrevesse. Uhum. Só que, assim, eram 4 vagas, eu acho. E eu tava em último, certo? Porque só tinha um profissional no negócio. E aí, tipo, eu nem olhei mais, eu me inscrevi, eu vi que as pessoas foram, que era obrigatório ir na presencial, e foram certinho as pessoas do presencial. Eram 4 ou 5 vagas, isso não tenho certeza. Mas assim, se eram 4, foram 4 e eu de plus. Se eram 5, foram 5 e eu de plus. Só Uhum. que, tipo, tinha o teste físico também, avaliação física de saúde. Não era nem Uhum. física, era de saúde. E 2 meninas reprovaram na avaliação de saúde, que na época foi a Fabiola e a Tati. E aí, assim, eu nunca ia esperar que as meninas iam ser reprovadas. A Fabiola achou uma arritmia no coração. Cara. Tipo, nem era grandes coisas, mas assim, eles arranjavam coisas para te reprovar. E a Tati tinha miopia. E aí a Tati Porto da época. E aí reprovaram. Eu vi, tipo, 2 dias antes do negócio de ter a próxima etapa presencial, sabe? Quando eu vi, eu fiquei, tipo, branca. Meu Deus do céu. E aí, tipo, eu entrei, sabe? E no final, as outras meninas entraram com recurso. A Fabíola operou o coração, para você ter ideia, para poder entrar. Ela operou o coração e entrou também. E aí, só que eu já estava lá. E aí, depois que as meninas entraram com recurso, tiveram que criar mais vagas, assim, sabe? Uhum. E aí, fiquei. E no final do ano, desse mesmo ano, tiraram todas as meninas, menos eu, assim, porque foi 2014 isso.
E, tipo, eu fiquei mega empolgada, né? Que agora eu tava recebendo dinheiro para fazer o que eu gostava, sabe? E aí eu fiquei, nossa, que irado, vou treinar muito, não sei o quê. E aí comecei a treinar empolgada, comecei a competir um pouco mais e eu ganhei a Copa Brasil desse ano também, lá em Manaus. E aí eu fiquei. E não que eu quisesse que as outras meninas fossem embora, mas assim, foi um choque para mim também, sabe? Tipo, caramba, eu entrei estava em último lugar, eu só entrei porque as outras pessoas faltaram, porque tinha gente na minha frente, só que elas faltaram e era obrigatório estar lá, e eu só fui porque era aqui no Rio, e aí foi isso, eu cheguei, eu era profissional, sabe? Tipo, eu tava ganhando para isso e fiquei super feliz e empolgada. Tava no meio da faculdade, mas, tipo, não larguei a faculdade, claro, assim, mas até porque eu não sabia para onde isso ia, assim, sabe? Mas fiz uma carreira por causa disso, da cagada que eu dei de entrar na aeronáutica. Você estava literalmente no lugar certo na hora certa, né? Exatamente. E com alguém disposto a me ajudar, que acreditava em mim, o Marquinhos Ornelas. Porque se não fosse ele, eu também nem ia. Ia lá, tipo, tudo bem, não é lá no Rio de Janeiro, mas é lá em Deodoro, assim, sei lá, 1h30 de carro, sabe? Eu juro, eu não iria lá, porque eu tinha certeza que não valia a pena ir para lá. Só que ele falou, não, você vai sim. Aí me arrastou. E foi isso. E aí? Virei profissional. E na aeronáutica era aquele esquema, perdão, que tem a Jennifer está em um agora, né? Mas o Messias teve, Exatamente. é aquele de 7 anos. De até 9 anos, Até 9 mas a anos. maioria, isso, até 9 anos, na verdade, a grande maioria ficam 8, tem esse um ano a mais para se acontecer alguma coisa de acidente, não sei o quê, mas é bem difícil. E na aeronáutica, eles são bem rígidos, assim, sabe? Tipo, se você não apresentar os resultados, ou se você começar a fazer provas de longa distância, como foi o meu caso, que não era o foco deles, eles iam cortando mesmo, assim, sabe? E eu fiquei 6 anos, não fiquei os 8, ou os 9, mas para mim foi incrível. Foram os 6 anos que eu disputei, fiz as provas que eu queria, viajei, tive várias experiências. E depois de 2020, que foi o ano que eu saí, eu já estava mais. Foi o ano da pandemia, eu já tinha desanimado um pouquinho e tal. Acabei engravidando, deu tudo certo, assim, Deu tudo sabe? certo. Tipo, A gente eu tinha te falado, né, a gente vai gravar, né, com o Romão. Não vou dar o spoiler do que eu vou gravar, mas eu gravei com o Romão uma parte que ele explicou um pouco, o MTCast 25, se não me engano, deixar para a galera aqui, que ele explicou um pouco desse projeto na parte dele do Exército, né, como é que eles fazem lá. Então era um programa bem legal, porque também hoje você vê o atleta profissional, na época tinha o quê? 20 anos, 21 anos? eu tinha 20 anos. Você já ter salário para poder viver do esporte é um caso raro, né? Bem raro, né? Exatamente. Abre teus olhos, assim, tipo, caramba, eu posso fazer isso. Não é um super salário, até porque se você só depender disso, fica difícil para você, porque, sei lá, 3, 4 mil reais para você viajar, competir, pagar hotel, pagar sua hospedagem. Então, se você não tiver patrocínio, um clube ou condição financeira, é um pouco difícil, né? Mas atleta é isso, assim, né? Infelizmente, a gente vai lutando ali por baixo, a grande maioria, não são todos, mas a gente vai lutando ali por baixo e vai tentando crescer. As coisas estão crescendo, assim, eu acredito. Até escutei seu podcast com a Jennifer e eu acredito muito nisso mesmo. Eu acho que as coisas estão melhorando bastante. E a Jennifer é um baita exemplo para mim até com isso, porque pô, a gente se conheceu no Pinheiros, ela não tinha nada ali, sabe? Ela foi com a cara e com a coragem pro clube e foi crescendo, porque alguém acreditou nela, o clube acreditou nela e ela mostrou que é isso, assim, sabe? Então, as coisas vão acontecendo. E agora eu não estou no exército, tá cheia, não cheia, mas está com patrocínios. Tá cheia? Não, tá cheia. A Jennifer tá... Tá cheia, eu também acho que tá cheia, né? É a Eu até Forbes. zoei ela. A lista Forbes do triatlo, a Jennifer tá liderando lá de patrocínio. Eu falei para ela que agora eu vou pro Rio, a gente vai escolher um restaurante bem caro e ela que vai pagar. Antigamente a gente, pô, era na miséria, assim, né? Na miséria é sacanagem, mas a gente economizava bastante, né? Mas as coisas vão melhorando. Até falar pra galera que o episódio com a DJ foi 31 ou 32, não sei, e que a gente contou um pouco de toda a história da Jennifer, que realmente muita coisa mudou pelo ano passado de patrocínio e tudo, depois daquela famosa vaquinha que ela fez da bike lá.
fizeram para mudou. ela, né? Não foi ela, enfim. E DJ agora tá milionária aí. Vamos lançar essa Tá hashtag aí. milionária, famosa, blogueira, fala com o público, impressionante. Quem viu, quem vê. O céu é o limite. Uhum. E aí, quando você começou, você falou que você pela aeronáutica, você só poderia fazer provas curtas. Então, você foi para a parte de olímpico e sprint aí. É só distâncias Sim, olímpicas, né? só Principalmente. distâncias olímpicas, assim, sabe? E eu tava começando, assim, então eu tava gostando, tava fazendo Copa Brasil, Copa Continental, fiz algumas. Eu fui segunda algumas vezes em algumas provas continentais, uma na Colômbia, uma em Buenos Aires, com a Bia até, que a Bia ganhou. A Bia estava grávida nessa prova em 2015 até. Caralho. Eu fui segunda, ela foi primeira, e até a Romina, que hoje em dia é muito minha amiga, foi terceira. Mas, assim, meu coração ardia mesmo pela longa distância, sabe? E aí, e sempre me falavam assim, não, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Principalmente o Marquinhos Ornelas. E aí, um belo dia eu me inscrevi, gostei muito e comecei a fazer, assim, sabe? E aí eu ia me dividindo porque eu tinha medo de sair da aeronáutica, Uhum. sabe? E aí eu ia fazendo um pouco de olímpico e um pouco de longa distância. Mas eles liberavam fazer essas meias distâncias assim, ainda dava? Se você fizesse bastante olímpico, ele Se deixava eu aí. fizesse bastante olímpico, se eu fizesse a minha parte, Uhum. sabe? Ali, mostrando, pontuando essas coisas, eu podia fazer uma prova ou outra de longa distância. Mas, assim, eu tinha que deixar claro que o meu foco ali era o olímpico. O que nunca foi os meus olhos, assim, Uhum. sabe? Até porque eu nunca tive uma boa natação. E quem não nada, assim, não consegue É. fazer grandes coisas, sabe? Tipo, eu consegui ir bem em prova continental, porque o nível não era um nível absurdo. Então, eu conseguia buscar as meninas no ciclismo, sabe? Mas numa prova muito forte, não tem condição de competir. É. É isso. A gente vê hoje a Luísa Batista, né? Que a natação dela É não é, que, não é ruim, mas não é sim, excelente. O gapzinho de 10 segundos ali, 5 segundos. Messias também acaba sofrendo um pouco isso. e Não pega. exatamente, quando eles saem na frente, quando a prova não estava natação muito forte, eles disputam a prova, sabe? Uhum. Os dois têm super pódios, assim, em World Cups, que às vezes não tá com um nível igual às WTS. Já mudou o nome, mas eu também não tô Agora super tudo. atualizada. É. Vamos falar que é ITU também. Eu não consegui acostumar com esse negócio do nome novo, né? É, E quem treinava? Você treinava com quem nessa época? eu comecei a treinar com o Marquinhos Ornelas Ah, ele. mesmo, assim, ele começou a me treinar e treinar o Pedro, mas assim, na amizade, sabe? Tipo, pô, estamos aqui só pra gente conseguir treinar junto. E, e fui indo E assim, foi ele até que ele se criou o mudar. problema, né? Foi ele que criou o problema de te botar no aeronáutica, ele Ele tinha que que criou, resolver, né? exatamente. Ele que criou para mim, que ele botou esse negócio na minha vida. Eu queria ser juíza, não queria ser triatleta profissional. Ele que me convenceu a fazer esse negócio, ele cuida disso. Mas foi exatamente isso. Aí ele O, cuidou da gente. não, e depois eu vou pedir para você me dar o telefone do Ornelas. Eu quero gravar com ele. Ele tá em Portugal agora. Tá em Portugal. Eu falo para ele que cara, ele tem tanta história para contar que eu tô doida para assistir o podcast. Não que eu não tenha escutado cada história 20 vezes, mas eu escuto de novo, porque Fechado. é muito bom de história. Eu vou. Depois você me passa o telefone. Pode deixar. E aí, quando você fez o primeiro meio Iron, o primeiro meia distância, você falou: é isso que eu quero. Foi meio que É, bateu ali. foi. Bateu, porque eu sempre tive uma dificuldade, assim, sei lá, por exemplo, dou exemplo na corrida. O meu, sei lá, eu corro a 4 por 1, tentaço, mas para eu correr a 3,50 às vezes é um sacrifício muito grande, assim, Uhum. sabe? Eu sei que tudo é treinável, mas correr a 4 por 1 num tempo de uma forma não tão coração na boca, para mim, enchia os olhos muito mais, assim, Uhum. sabe? E deu certo, o ciclismo igual, assim, sabe? Por mais que eu até conseguisse desenvolver uma boa potência, eu tinha muito mais facilidade de ficar um tempão, assim, na mesma. Uhum. E deu certo ali. Minha natação não era uma coisa tão horrorosa assim, a ponto de eu não conseguir buscar ou de ser competitiva numa meia distância. Bateu, deu certo e eu quis ficar, sabe? Qual foi a primeira que você fez?
Eu fiz um long distance lá em Pirassununga, na aeronáutica até. E ganhei, foi muito legal. Cheguei desmaiando. Porque eu saí para correr como se fosse o olímpico mesmo, assim, não tinha noção. Aí cheguei desmaiando, mas deu tudo certo. Desidratei assim, legal. Mas depois ajusta, né? Nada melhor que a experiência. E bom que foi na aeronáutica, né? Que se eles quisessem brigar com vocês, falam, pô, mas eu ganhei a prova em casa, vocês vão brigar comigo agora, vão querer me exato. demitir. Exatamente. Essa prova é bem legal. Uhum. E Não, e eles assistem, assim, foi muito legal. Eles É. assistem, dão força, e aí foi bem bom, assim, para mim. Essa prova é bem legal, inclusive está de volta agora. Vou fazer um Não semi-jabá aqui. sabia. O pessoal da Blue Series aqui de São Paulo, organizador de São Paulo, pegou os direitos e agora volta, acho que metade de abril ali, começo de abril, vai ter na AFA de novo, vai voltar a ter prova lá. Ali é espetacular, Legal. né? Pô, é espetacular, aquilo é incrível. Eu, inclusive, fiz um training camp lá com os meninos da aeronáutica, quando eu estava como atleta, assim mesmo, que eles iam ter uma competição interna, eu fiquei lá fazendo um training camp, e assim, paraíso para treinar também, sabe? Tudo fechado, seguro, tem lugar bom para correr, para nadar. O Pedro tá botando alguma coisa aqui. O João tá aparecendo aí. Amor, não dá para ver nada, desculpa. Não, pra galera que estiver só ouvindo, é que o Arieta tá com o João ali, então a gente tá. É um olho no peixe, outro no gato aqui. A Luísa tá. Exatamente. Botou um recadinho assim pela porta, só que o recadinho dobrou, aí eu fiquei tipo. Pode aparecer, fala pra ele que pode aparecer. Ele é triatleta também, pode aparecer na câmera, não tem problema. Não, e você falou Paraíso, né? Em 2016, nos Jogos Olímpicos, os Brownies vieram, né? O time da Grã-Bretanha ficaram lá, treinando lá. Eu fiz uma prova lá, eles fizeram uma prova, chamava Ninho das Águias, nesse dia. Eu ouvi falar. E os caras que deram a largada, quem apertou a buzina foram os irmãos Brownlee. Que maneiro. Valia a pena se inscrever só para estar ali. Só para estar lá. Né? E aí pedalava na pista de pouso, eles mudaram um pouco o circuito. Nossa, não era igual maneiro. O circuito de Pirassununga, do meio. Aí você passava pela pista de pouso, fazia uma volta lá, foi animal. Fizeram uma vez só, infelizmente, essa prova, mas era bem legal. Eu imagino. Não, lá tem uma piscina de 50, irada, além da de 25, além da pista, tipo, é muito top mesmo, assim, pra estrada, treinar, né, galera. também pedalar. Uhum. E logo de cara você começou a se destacar que você conseguiu a vaga para o Mundial, né? Em 2017 você já estava, né? Eu lembro de encontrar vocês lá em Chattanooga, que a gente estava com problema do perrengue chique do tornado, lembra? O furacão que estava chegando nos Estados Unidos. Perrengaço aquilo. Perrengaço, ninguém conseguia voltar. Nossa. Foi o quê? Final... Foi do 3 do Rio que você conseguiu a vaga? Na verdade, naquela época era por pontos. E eu tinha feito um 70.3 de Buenos Aires, que eu fui sexta, e depois eu passei para quinta, porque a Ariane foi pega no doping, mas assim... E depois eu fiz a do Rio, em 2016. E aí, eu não lembro se eu tinha feito mais uma no meio do caminho. Fiz Miami também, em 2016. E que o Marquinhos Nelas falou, tem que ir, não sei o que. Eu fui. Foi uma baita experiência, mas assim, não dava para competir ainda super bem. Mas acabei pegando a vaga e eu tinha acabado de me formar. E eu tinha acabado de passar na OAB também. Então foi tipo... Lancei minha carreira super profissional, assim. Agora eu vivo disso. Aí eu fui para Boulder, porque a Romina me chamou. E aí fui para Boulder com ela, fiquei 1 mês e meio, eu acho, assim, treinando. E depois a gente foi direto para lá, para Chattanooga, assim. E depois ainda voltou para Boulder para ir fazer o meio do Rio. Foi bem legal, assim, sabe? Foi minha primeira experiência com o Mundial também. E foi top. Foi legal. Não, e eu fui, tava lembrando dessa história, eu peguei aqui, você ficou em 24ª, tinha 23 anos só. Tinha. E como é que foi esse período em Boulder? Você foi para fazer a preparação mesmo para o Mundial ou já estava planejado esse Boulder aí para evolução? Não, eu fui para fazer a preparação, assim. Eu fui porque, sei lá, eu acho que eu recebi a notícia de que eu tinha passado na OAB em final de junho. E, sei lá, uma semana depois eu fiquei sabendo que eu passei que eu fui classificada para o Mundial.
porque na época era rolagem de vaga, e eu também, tipo, aeronáutica, eu Você tava tá lá sempre, né? embaixo na reclassificação da reclassificação. E aí, bem, entrei, e aí eu falei, Romina, eu entrei e tal. Aí ela, então a gente vai para Boulder, vai ser muito legal, não sei o quê. Aí a gente foi. E na época eu estava num programa da Nike, do Zoom Squad, que eles iam pagar uma viagem mesmo, assim, sabe? E aí eu usei isso para ir. Foi uma baita experiência, assim, sabe? Só que eu era muito tímida, assim. Eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo a timidez. Então, assim, eu fiquei do lado do Tim Don, da Rachel Joyce, da Mirinda, só que eu não abri a boca, sabe? Tipo, eu não pedi para tirar foto, eu não pedi para fazer nada. Eu fiquei só lá, Bicho do tipo, mato total. totalmente. Eu falava com a Romina, ai meu Deus, eles estão aqui. Mas aí ela vai lá, fala com eles. Não. Não. Pois é. Mas foi muito legal. E essa experiência, foi você, esse ano estava você e a Furriela, né? Essas duas brasileiras competindo. Éramos nós duas. É. E, pô, com 23 anos era tudo novidade, né, para você, né? Tava tudo mundial Tudo logo novidade. cedo, tudo primeira prova 100% profissional, né, como Primeira advogada prova agora sabendo. profissional. Sim, primeira prova que eu não era estudante de direito nem nada, eu era só triatleta. E aí você voltou, e aí quando é que entra o Pinheiros na tua vida? Foi em 2018 para 2019, né, que você estava no Pinheiros? Quando é que começou? Foi 2018. Então, Pinheiros foi assim, em 2015 eles já tinham me convidado. E até, assim, a Bia, na época, era minha amiga, assim, bastante, ela falou comigo, não, você tem que ir, estudar você estuda depois, não sei o quê. E, tipo, isso até mexia comigo, assim, eu até acho muito legal para quem quer a Olimpíada, quem é muito novo, mas, assim, sendo muito sincera, eu dou graças a Deus não ter ido, assim, sabe, de cara em 2015. Eu acho que eu fiz muito bem em ter terminado. E na hora eu queria até o Pedro vir falando, se não fosse eu, você tinha ido. Mas, assim, eu achava que eu tinha que fazer e eu acho que eu tinha mesmo. E não larguei a faculdade, nada do tipo para ir. Mas depois, em 2017, o Pedro já sabia que ele ia ter que ir para São Paulo, em 2018. Então, a gente já estava começando a ver apartamento, essas coisas todas. A gente estava noivo, e aí a gente já estava começando a ver apartamento, essas coisas todas. E aí eu comecei a ficar encucada, tipo, caramba, eu vou estar lá. Tem o Pinheiros aqui do lado. Eu sei que eles querem olímpico e tal, e não longa distância, mas de repente, treinando em uma equipe organizada, num clube, de repente, meus olhos começam a brilhar de novo pelo triatlon olímpico, eu consigo melhorar minha natação, não sei o quê. E aí, acabou que eu conversei de novo, tipo, mandei uma mensagem perguntando e eles me chamaram. E aí, a gente até antecipou o casamento, antecipou um monte de coisa e eu fui, assim, sabe? Mas, assim, amei treinar. Eu nunca tinha tido essa experiência de treinar numa equipe organizada, num clube legal, numa equipe que está todo dia lá junto, sofrendo junto. É outra coisa, assim, né? Eu sempre treinava ou sozinha ou com o Marquinho, e o Marquinho tinha acabado de ir para Portugal, então eu estava me sentindo tipo, muito sozinha. E foi mais um motivo que me fez tipo, querer muito ir, né? E eu gostei muito da experiência de treinar em equipe, gostei de treinar com o Ortiz, gostei de estar ali presente, mas eu não queria fazer mesmo triatlon olímpico e distâncias curtas. Eu lembro que eu estava lá, eu já tinha feito um monte de Copa Continental, mas eles queriam que eu ficasse fazendo umas provas curtas do Brasil e, tipo, que na verdade não teria nada demais, assim, mas a real é que eu não queria, assim, ficar fazendo o que eu deveria fazer, sabe? Para estar ali. Então, eu acabei preferindo pedir para sair no final do ano. E aí voltei exatamente como eu estava antes. Voltei para treinar com a Julie Divins, que eu conheci em Boulder em 2017. E aí eu fiquei 2019 todo treinando com ela. E aí vocês voltaram para o Rio, né? O Pedro chegou a vir ou não veio para São Paulo? Não, o Pedro foi para São Paulo, a gente ficou aí, tanto que a Jennifer, a gente falava que ela era nossa adotada, que ela vivia lá na nossa casa. O Lá na sofá República era do Pinheiros, dela. lá na Rep do Pinheiros, vocês ficavam? Não, a gente na verdade ficou em Alphaville, nem em São Paulo, porque o Pedro trabalhava em Alphaville
E a gente já tinha escolhido apartamento antes de eu saber que eu ia para São Paulo. E eu trabalhava do lado, né, do trabalho dele, então a gente foi em Alphaville. E aí a gente alugou um apartamento lá, pequenininho assim, 50 metros quadrados. Era eu, Pedro e a Jennifer, todos os finais de semana. Ah, legal também, facilitava, né, também, que negócio ficar à distância, eu vejo pela DJ, né, que eu acompanhei um pouco mais de perto ela e o Mauro lá, que era sempre aquela doideira, cada um num canto, toda hora, não consegue ver toda hora. O Rio e São Paulo é até mais perto, né, dá para até ir de carro, mas tem tanta obrigação da Não, equipe, né, que não dá para sair final de semana de bobeira, né. não, exatamente. Me mudei junto. E a gente só voltou para o Rio, na verdade, porque que eu já tinha saído do Pinheiros, Uhum. e depois que no meio da pandemia, já em 2020, ele foi contratado aqui. E aí eu tava doida para voltar, para falar a verdade, assim, desculpa paulistas, mas eu gosto muito mais daqui. Porque também acho que é de personalidade, assim, né? Eu sou uma pessoa extremamente família. E eu queria ficar perto, assim, sabe? Sei lá, eu não preciso ver todos os dias, mas eu queria poder visitar meu sobrinho, minha mãe. E eu senti muita falta disso, assim, principalmente porque o Pedro trabalhava muito. E aí ele foi contratado aqui e a gente nem pensou, sabe? Tipo, vambora. Eu não fui nem me despedir, porque a gente saiu correndo naquela loucura da pandemia, né? Tipo, meu Deus, a gente vai ficar trancado aqui no apartamento de 50 metros quadrados durante não sei quanto tempo. Vambora, vambora. Botou, tipo, as coisas no carro e foi. E no meio disso tudo, o Pedro foi contratado. Ele voltou sozinho lá, pegou as coisas e veio. Eu tô falando muito, né? Mas tudo Não, bem. é questão de adaptação, né? Não tem jeito, né? A gente conversou com o Ortiz aqui também, o Ortiz, puta, gente finíssima. O projeto Pinheiros é bem legal, mas não adianta, né? Você ia se forçar a ser um atleta que a uma distância não te dá prazer em fazer, né? Não me dá prazer, eu não sou uma pessoa explosiva também, tinha tiro de 200, assim, eu ficava 1000 anos para trás, assim, sabe? E... Mas é aquela coisa, foi uma baita de uma experiência, Uhum. sabe? Viver lá com os atletas profissionais, todos os dias, não só os atletas profissionais que eu digo de triatlon, assim, mas tinha os famous, sabe? Da ginástica rítmica, de tudo. Era bem legal viver essa atmosfera, assim, sabe? Pô, foi muito bom ter ido. Foi muito bom ter saído, porque não foi isso que eu queria, Uhum. mas foi muito bom ter estado lá também. E saiu um pouco da tua zona de conforto. Acho que é sempre a Sim, gente às vezes também. fala não para muita coisa que a gente nem experimentou, né? Você foi, deu a cara a tapa, tentou, falou, não, realmente esse negócio de curta distância deixa pros outros e Exatamente. vambora. Exatamente isso. E aí você ainda teve, mas você ainda teve um ano bom, né? 2018, 19, você ainda teve mais um Mundial, ainda teve mais. Sim, em 2018 eu tinha classificado para o Mundial, mas eles não deixaram, não me liberaram ir. E até na época eu fiquei super mexida. Tipo, hoje eu enxergo que a real é que eu estava contratada por um clube, eu tinha que fazer as coisas que eles queriam, É. sabe? Mas na época eu fiquei, tipo, revoltadíssima, principalmente porque antes, né, tinha a Ariane, que era de longa distância. Então eu tinha essa esperança, assim, também, que eles iam deixar. Caramba, eu já estava classificada para o Mundial da África do Sul. Eles podiam me liberar, mas não me liberaram. E eu fiquei, tipo, super mexida, que eu queria muito ter ido. Mas não fui, assim, e tudo bem. Mas 2019 eu fiz Nice. Foi para Nice, é. E, Uhum. e coincidentemente, 24ª também. Você foi Também 24ª foi 24ª. nas duas. Mas fui muito melhor, né, assim, de performance, mas foi uma prova que estava muito mais forte. Mas minha performance me agradou muito mais. Mas é engraçado que eu cruzei a linha e me falaram que eu tinha sido 23ª. Pelo menos uma posiçãozinha melhor que antes. Mas tá bom, Faz parte. 24ª de novo. E hoje também preparando a pauta, eu peguei acho que um artigo seu no blog do Strava. E que você tinha Hum, como plano para 2020 era aí a migrar da meia para longa distância. Como é que era essa tua isso. preparação aí? Inclusive, ainda são meus planos, só que Ainda vou tá. adiar um É. pouquinho. Mas eu estava começando a treinar já para o Ironman Brasil, né? Que ia ser em maio. Então eu já estava fazendo, tinha feito 200 quilômetros na estrada, tipo, super bem, estava super feliz e motivada, sabe? Tinha, estava
treinando pra caramba, assim, até eu cheguei ninguém sabia que a pandemia tá durando até hoje, né? Eu achava todos nós achávamos que ia dar para treinar, que daqui a pouco ia liberar. Então, eu fiz 6 horas de rolo, em seguida com transição de corrida, várias vezes, assim, 6, 5. E aí deu umas 3, 4 semanas, a gente foi vendo que o buraco era mais embaixo e eu fui tirando o pé, assim, sabe? Tipo, não adianta ficar treinando eternamente por um Iron sem saber que negócio vai ter. Vou machucar à toa, fazendo um super treinamento específico desnecessário. Eu acabei deixando de treinar, assim, depois. Mas o que eu quero mesmo é fazer um Ironman. Eu só encerro minha carreira depois que eu fizer o Ironman e falar, não, ou tipo, é isso aqui que eu quero, vou fazer mais um tempo, ou pelo menos fazer e falar, não, agora tá tranquilo, vou ter um Agora segundo fechei o filho. ciclo. Exatamente, alguma coisa assim. Bom, e aí uma das coisas da pandemia aí é o Joãozinho, né? Vamos falar do João, a parte importante aí do podcast. Obviamente, toda atleta feminina acaba sofrendo mais isso, porque é a modificação do corpo. Você tem que tirar o pé obrigatoriamente, né? Não tem que fazer. Mas já estava na pandemia, você já estava o pé menos embaixo, né? Já estava, né, se mantendo. Como é que foi todo esse negócio para você, cara, tem que parar de treinar, mas, enfim, é o João que tá vindo. Então, o João, no final das contas, por causa da pandemia, acabou sendo muito planejado, porque não é muito planejado, muito desejado, para falar a verdade, né? Me surgiu uma vontade maluca no meio da pandemia de ser mãe. Assim, eu precisava ser mãe. Inclusive, a Canela surgiu, minha cachorra surgiu nessa ideia, assim, que eu precisava ser mãe de alguma coisa, pelo menos, sabe? E aí eu adotei a minha cachorra. Mas eu tinha a síndrome da mulher atleta, assim, eu não menstruava desde 2015, tinha 5 anos que eu não menstruava por causa do esporte, assim mesmo. Só que, assim, treinando menos, relaxada, voltou. E aí aumentou ainda mais, assim, minha vontade de ser mãe. E, tipo, e agora virou uma possibilidade também, né? Não era mais só vontade. E aí eu falei, cara, não sei quando que esse negócio de pandemia vai acabar. Quer saber? Eu vou tentar ser mãe mesmo, não vou atrasar mais esse negócio, não. Na época eu achava, assim, que eu ia acabar, tipo, ia ter meu filho e uma semana depois eu ia estar treinando, porque eu queria competir super rápido de novo, sabe? As coisas mudaram bastante. Mas assim, dá um medo mesmo, assim, a gente não sabe o que vai ser esperado do corpo, né? É muita instabilidade também, grávida, a gravidez, um monte de hormônio. A porta abriu aqui, tem chance de eu ter que dar uma mamazinha. É o podcast Mas tenso aqui, na atenção. O João virou assunto, ele pode aparecer. Exato. Acho que ele escutou, assim, tá entendendo que chamaram ele. E como é que foi? Como é que é o voltar a treinar, assim? Tipo, mudou a tua cabeça, né? Nesse sentido, você falou, cara, queria voltar logo com uma semana. Aí acho que imagino que você viu o João e falou, cara, eu não quero treinar, eu quero ficar aqui. Foi isso mais ou menos que passou? Então, foi mais ou menos isso. Primeiro que depois de ter filho, a gente não consegue mesmo. Assim, eu tive um parto bem traumático, assim, eu tive pré-eclâmpsia no final da gravidez, tive uma cesárea de urgência e eu perdi muito sangue, que eu tive hemorragia e, sinceramente, os 30 primeiros dias, os 40, assim, que falam que a gente tem que ficar mesmo de repouso, não foi nem um pouco obrigação estar de repouso. Eu precisava estar de repouso. E aí já mudou totalmente, assim, já a minha visão do negócio, tipo, como que as mulheres começam a treinar em 10 dias, eu não sei, mas tem mulheres que fazem isso, mas assim, até a Mirinda, assim, sabe, também deu o tempo dela, então assim, se a campeã mundial deu o tempo dela, começou a treinar mais tarde, sendo que ela tem já um monte de patrocínios para pressionarem ela, para pressionar, voltar a treinar, tem babá, tem um monte de coisa, e ela ainda assim voltou a competir, sei lá, com 9 meses do filho dela, assim, não vai ser eu que vou sair correndo desesperado. E ajudou a não ter prova, né? E ajudou a não ter prova, exatamente. Não tinha prova, não tinha nem por que eu ficar desesperada a respeito.
sabe? Teve uma prova que foi o Brasília, em Ah, é PTO, 2020, que até isso da PTO, que até tinham perguntado, não, por que você não vai fazer, não sei o quê, e na época eu não podia contar ainda, porque antes das 12 semanas ninguém conta, né, porque tem muito risco de aborto, e aí eu mandei um migué, e tipo, 3 dias depois, deu 12 semanas, eu fui e publiquei e tal. Mas eu perdi pouquíssimas provas, inclusive eu acho que eu perdi pouquíssimas provas até hoje, assim. Sim. Eu perdi o Mundial do ano passado, que eu me classifiquei mesmo para ir também, que para mim foi a única prova que eu realmente pensei, tipo, caramba, eu gostaria de ter estado lá. Mas até agora foi isso, assim, sabe? Ainda mais no Brasil tiveram poucas provas com premiação também, então não teve... Sim, ainda tem isso. Outra coisa que acredito eu, que pelo menos inconscientemente me levou a querer ter meu filho, a não me preocupar tanto com essa pausa que eu teria que dar, é que, cara, o Ironman já tinha falado que não ia ter profissional, mesmo se tivesse alguma prova no Brasil, e era o que eu queria fazer. Eu estava sem aeronáutica, que eu tinha saído naquele mesmo ano, então não teria como super me bancar para sair fazendo prova fora. Estados Unidos estava fechado para gente. Então, assim, não tinha muito por que esperar, sabe? Por que prorrogar tanto essa minha vontade fortíssima de ser mãe? Foi outro motivo, assim, que acendeu mesmo a chama aqui. E você tá nova, né? Você tá com 28 agora, né? Vai fazer 28. Sim, eu fiz 28 anos e então, tipo... que pro triatlon de longa distância não é, assim, não é mais novinha, mas também não é velha, sabe? Eu acho que se eu quiser eu tenho tempo. Eu me sinto muito bem, na verdade. Eu acho que eu não estou treinando para um Ironman ou alguma coisa assim por pura opção, porque eu acho que o meu corpo tem toda a capacidade de aguentar, inclusive desde antes, né? Não durante os 40 dias de repouso, mas eu acredito que depois eu teria tido capacidade de voltar se essa tivesse sido a minha vontade, porque eu acho que o nosso corpo aguenta, assim. A gente tem um monte de exemplo aí, né? A própria Bia, assim, sabe? Ela tomou outras alternativas, né, pela vontade dela, e voltou extremamente rápido, extremamente forte, sabe? Mas é da alternativa da vontade de cada mulher, assim, sabe? Eu prefiro estar aqui presente e percebi que a maior dificuldade do retorno pós-gestação não é o corpo, é a presença materna e o coração de tipo, eu quero estar aqui 100% presente, amamentando meu filho, eu quero que ele acorde, ele olhe, eu seja a pessoa que ele vai olhar e pedir conforto, pedir carinho, sabe? E é isso, assim. Mas é aquela coisa também, meu coração pede isso, sabe? Eu não tô julgando nenhuma outra mãe que não tenha escolhido isso, sabe? Porque o coração de outras mães pediram diferente, porque é possível, sabe? O filho vai continuar amando a mãe se ela sair para treinar 3 horas e deixar com 3, 5, 4, sei lá, sabe? E deixar o filho com a avó dando uma madeira. Mas, assim, não era a minha vontade, sabe? Então, não virou a minha vontade, na verdade. Porque, enquanto gestante, eu acreditava que era isso que eu ia fazer. Fui Lu, mudando também mesmo. fazer aquilo que você acha que é o certo para você e para tua família na hora, né? Depois você já sabe que volta, sabe que voltando a treinar as coisas encaixam, né? Mas você não consegue voltar uma semana perdida com seu filho, né? Então, tipo, esse primeiro ano ainda que deve ser Exatamente. uma doideira, toda hora muda alguma coisa, descobre uma coisa, né? É o tempo inteiro, coisa nova, é o dia inteiro, tipo, é a noite, o dia inteiro e a noite inteira, porque João me chama realmente a noite inteira, e ele tá, sei lá, no momento tá com angústia de separação. Eu até fui na pediatra ontem, ela falou, nossa, nessa fase é horrível para dormir, né? Fica te chamando o tempo inteiro, quer ter certeza que você tá aí do lado. Eu falei, Então, assim, sabe, eu passo a noite ali, assim, direto, o Pedro me cutuca, tô eu dando mamar dormindo, assim, sabe, sentada. E ele, não, bota ele ali, vai dormir. Eu, tá bom, sabe, assim, em termos de performance profissional, fica muito difícil você ter uma noite dessas, sei lá, por 7, 8 meses, um ano, sabe, e você performar durante o dia também. Porque treino não é só, performance não é treino, né? Só é treino, descanso, nutrição.
E, sinceramente, assim, às vezes eu esqueço de comer, assim, porque eu tô trocando fralda, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu vou na cozinha pegar uma água, eu escuto um choro, eu falo, ai, meu Deus, tem que voltar. Às vezes dá vontade de falar, por favor, amor, você descansa um pouquinho. Me dá 5 Só para mim minutos, ali. só Me 5 dá minutos. 5 minutos, eu posso comer comida fria aqui no escuro com você, mas deixa eu fazer o meu prato. E, tipo, às vezes não dá, sabe? É bem assim, mas é isso, é escolha minha. Eu resolvi não terceirizar a minha maternidade, eu resolvi estar por inteira, por completo, e deixar os meus planos triatléticos para um pouco depois. E uma pergunta importante também, como é que o Canela se sentiu quando viu o João? Como é que foi isso? Canela ficou apaixonada, Ah, louca é? por ele. Ela ficou, eu dava mamar com ela assim, sentada no sofá aqui em cima, olhando para ele o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Aí a gente deixava ele num cantinho, tinha que deixar mais no alto, assim, porque senão ela vinha lamber a cara dele inteira. Mas hoje em dia ela tá ciumenta, Ah, ela é. fica com ciúme, ela dormia com a gente todos os dias, agora ela sai do quarto, vai dormir na caminha dela, porque ela se recusa a ficar ali junto, já que agora tem um terceiro integrante. Mas assim, ainda ama ele, mas Ah. sabe, ela tem uns ataquezinhos de ciúme de vez em quando. É amor de irmão, é assim mesmo, a É gente fica com amor de ciúme. irmão, totalmente. Ela tá aqui, inclusive, Ô Lu, me sondando, que é minha sombra. Mas fala. você falou de planos triatléticos, né? E, enfim, como é que tá teu plano para esse ano? A gente falou offline, né? Você está com um palito agora. Enfim, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando o Luiz Cravo volta? Isso vai ser a thumb aqui já da chamada. Eu volto em 3 pontinhos. Vamos, tá aqui o clickbait aqui, tá aqui. Ah, bem, corrida, Uhum. já voltei, assim, tô treinando bem. Até, assim, sei lá, até os 6 meses do João, eu tava treinando triatlo mesmo, assim, né? Só que bem mais ou menos. Até que eu bati o papo com o Palito e eu falei, olha, tá muito difícil para fazer triatlo, porque eu tô fazendo um monte de coisa meia bomba. Meia boca, eu consigo treinar umzinho aqui, outro ali, eu não consigo evoluir direito, assim. Evoluir, eu estava evoluindo, mas eu estava evoluindo porque eu estava do zero, né? Se eu quisesse competir profissionalmente, eu não ia evoluir suficientemente para aquilo. E aí a gente bateu um papo tipo, eu falei, olha, embora eu queira muito, esse ano eu vou só correr. Porque é o que eu sei que eu consigo fazer com performance, porque 1 hora de corrida é um baita treino, assim, sabe? Se você fizer bem feito. 1 hora de pedal, sabe? Não é bem mais ou menos. Pode até ser um treino, se for uma coisa extremamente intensa, tudo bem, mas 1 hora de pedal por dia é quase nada. Você precisa de um longo, Uhum. sabe? E eu não tenho essa possibilidade de fazer longo. Eu não tenho uma super rede de apoios. Então, assim, sou eu e Pedro, assim, praticamente. Tem as avós e tal, mas as avós têm 1 milhão de coisas para fazer. Eu não fico pedindo ajuda o tempo inteiro. Então, eu falei, tem 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia. Então, vou fazer bem feito, vou correr, vou bater os meus recordes esse ano nas sei lá, meia maratona eu nunca fiz, mas eu pretendo fazer bem. E é o que eu vou conseguir fazer performance, por simplesmente ser mais simples. Eu preciso Uhum. botar o tênis e sair para correr, sabe? E não preciso de muito tempo. Sei lá, é o que eu falei, 10 horas semanais de corrida com musculação é top. 10 horas semanais de triatlo profissional não é nada, sabe? E aí foi assim que eu decidi que, pelo menos nesse primeiro semestre, que é até o João fazer 1 ano, Uhum. eu vou só correr. No segundo semestre eu vou avaliar, mas ano que vem eu realmente pretendo voltar a fazer triatlo e fazer Ironman, porque eu também vou estar com 29 anos ano que vem e se eu quiser fazer isso bem feito, se eu quiser disputar, se eu quiser ir para Kona, que eu não sei se vai ser Kona mesmo, mas eu preciso voltar a competir. E eu Não, gosto também, né? Meu coração arde por isso, não é exato. só Tem essa vontade, dúvida aí, né? assim. Tem esse check que você ainda não fez, né? Exatamente. Tem esse check que eu não fiz. Aí, sei lá, eu sou suspeita, mas eu sempre amei muito treinar e eu amo muito triatlo. E eu gosto muito, assim, sabe? Eu sou esse robozinho, assim, que senta ali no rolo e fica 6 horas, sabe? Tipo, eu gosto, tenho
prazer com isso e eu tenho muita vontade de fazer um Ironman, que é o que, sei lá, o Marquinhos Ornelas e até a Julie Divens, que eu fiquei treinando um tempo, me falaram que era a distância para mim, sabe? E eu tenho vontade de fazer, eu quero fazer, eu vou fazer na minha Claro. vida. E É. não, e é legal ver você falando isso, que eu acho que hoje o cenário feminino de longa distância no Brasil tem a Pamela, a Bruna Mann, a Bia deve estrear, mas acho que a gente tem um hiato aí, né? A Bruna Stolf está na meia distância, mas longa, a gente tá É. carente, né? Bem, eu não sei esse ano, mas ano que vem você bota meu nomezinho aí na lista, que eu pretendo estar lá. Sem pressão, sem pressão. Mas É. E como é que você vê hoje o cenário? Acho que talvez o bom de se afastar um pouco é que você consegue ver as coisas um pouco de fora, né? Se afastar, entre aspas, né? Mas como é que você vê hoje o cenário do triatlon feminino, oportunidades, premiações, enfim, como é que você está vendo? Eu tô um tanto distante mesmo também, né? Eu admito que, sei lá, meu Instagram mudou de ficar vendo triatlon 90% para ser, sei lá, 70% coisas de maternidade e 30% triatlo. Começou com a Mas eu canela, acho. depois maternidade do novo. Tá tudo Tem coisas lindo. de cachorro também. Mas eu acho que as coisas estão. Sei lá, eu acho que agora na pandemia é muito difícil falar alguma coisa, né? Porque tá com pouca prova. Dizem que vai ter prova esse ano. Ano passado teve pouquíssima. Dizem que vai ter prova esse ano. Eu não acho que o cenário profissional tá muito bom, assim, com premiação, pelo menos aqui internamente, mas eu acho que lá fora tá com a PTO, Uhum. tá bem legal. E o problema é ter oportunidade para ir competir fora, né? Mas eu admito que por aqui eu tô um pouco por fora. E mas eu acho que, pelo menos em termos de patrocínio, as empresas estão investindo mais, pelo menos é o que eu tenho visto, mais atletas tendo patrocínio, mais visibilidade. Uhum. E, e eu acho que, principalmente, o triatlon olímpico tá muito legal, assim, das meninas, né? É. Com a Jennifer, a Vitória e a Luísa, as meninas de baixo crescendo também, com a Giovana, a Gigi, a Gigi, a Gabi. A Gabi. E mais um monte surgindo, assim, e que eu acho que a gente não teve muita oportunidade de conhecer, de fato, porque não teve prova para conhecer, Uhum. mas que conheceremos muito em breve. E tá crescendo, eu tenho esperança, né, no triatlo, bastante esperança, para falar a verdade. E eu acho que vai crescer muito, eu acho que tem muito tempo que não esteve tão bem, e eu acho que a tendência é continuar crescendo. Não, é legal, assim, eu concordo com você, até te dando umas atualizadas de prova, a gente fica meio Agradeço. envolvido, assim. Esse ano, esse ano, acho que de meia distância, não tem ainda nenhuma prova confirmada com premiação. De longa, né? Aí, no caso, seria o Ironman. A gente está aguardando ainda, mas acho que o Ironman vai ter, sim. É difícil ter o Ironman Brasil sem ter profissional, acho que isso já é bem normal, mas as provas de meio ainda não foram confirmadas, até porque também a organização vem de 2 anos, né, sem fazer prova, né, então também tem o lado de negócio, né, que enfim, tem que ser analisado. Tem outras coisas que eu não posso falar agora, mas eu falo para você offline, gravado eu não posso, senão me matam, mas eu te falo quando a gente parar aqui. Mas, enfim, também acho que o cenário de patrocínios tem sido legal, de premiação, mais ou menos, mas acho que a PTO, realmente, eu concordo com você, acho que lá fora tá legal, a PTO trazendo mais coisa, e acho que principalmente isso, eu fico muito mais, prevejo muito mais um feminino mais forte daqui a 4, 5 anos, talvez depois do próximo ciclo olímpico, né? Principalmente que a Luísa Batista fez agora e Pucon. Eu já falei algumas vezes, acho que a Luísa Batista ainda vai ser, ó, a Canela participando. A Luísa Batista, para mim, vai ser, tem tudo, pode ser campeã de Mundial de 70.3, eu acho que ela tem. Pode, ela é incrível. Ela sempre teve esse talento para longa distância, porque ela realmente quis sonhar antes com a Olimpíada. Ela é muito forte, a natação dela, talvez a gente estava conversando, para ITU, falta um pouquinho, mas para meio o que ela fez em Cascais ano passado, o que ela fez em Pucon esse ano, enfim.
E acho que é legal essa próxima fase que vai vir, né? E aí ver a longa distância, né? A Bia também estreando na longa distância, acho que vai ser. Vamos ver o que acontece. Não tem muita coisa para rolar. Eu posso acrescentar, puxando sardinha para a PTO, que Claro. eu tinha licença maternidade pela PTO, porque eu estava em crescendo o ranking e eu tive 15 meses de salário pela PTO. Eu achei isso incrível, assim, Nossa, que sabe? animal. E foi bem legal, assim. E eu estava grávida já quando implementaram, assim. Eu não acreditei na hora que eu olhei. Eu falei, caraca, sabe? E então, não só eles em 2020 deram um baita bônus para os 100 primeiros, né? Uhum. Que eles dobraram por causa da pandemia, como eu ainda tive licença maternidade por eles, 15 meses de salário, que no final não foi muita coisa, mas assim, sei lá, sabe? Só em ter uma licença maternidade eu me sinto tão profissional, sabe? É, Que é uma coisa que é tão difícil no meio atlético. é. E quis puxar a sardinha mesmo, porque eu acho eles muito legais. Não, mas pode Ainda foi a puxar, a Rachel gente. Joyce A Rachel Joyce está que é ali. encarregada por essa parte. A Rachel Joyce sempre foi ali uma. Ela é advogada também, né? A Rachel Joyce é Ah, eu advogada. não Se eu não sabia. me engano, ela é advogada. E ela sempre puxou ali também, ela sempre foi uma defensora ali das igualdades ali dentro do Ironman também, muito aquela briga da quantidade de vagas na Kona, né? Era 50 para homem, Uhum. 35 para mulheres, subiram para 40, se eu não me engano. E a gente soltou até uma matéria aqui, eu vou botar para a galera depois que tiver no episódio, eu vou lembrar de colocar a matéria. A gente fez a matéria sobre isso, falando desse detalhe da PTO, de fazer a licença maternidade. Que é animal. E é legal saber que funciona, né? Que você recebeu Funciona. e, pô, Uhum. que Eu tive meu animal. ranking travado lá pelo período. Agora que meu ranking começou a rolar, mas eu tava em 88 no ranking, Então ganhou bônus até ainda no pouquíssimo final. tempo atrás. Não, Ainda teve o foi bônus no final do ano. top, assim. Uhum. Quer trazer a Canela. canela aí para o podcast? Agora foi. Pedro Lu, tirou ela daqui também. tranquilo. Lu, eu tô inovando nas perguntas aqui. Você vai ser a minha primeira cobaia de uma pergunta nova que eu vou começar a fazer agora no podcast. Tá bom. Qual que foi a maior lição que você acha que o esporte te deu? Eu acho que talvez que seja, sei lá, não desistir, sabe? Eu acho que, principalmente em prova de longa distância, assim, a prova termina quando acaba, sabe? Termina na linha de chegada, porque tudo pode acontecer. Sei lá, alguém pode passar mal, alguém pode tropeçar, a cabeça de alguém pode não estar muito boa no dia. E, sei lá, quando eu fazia Olímpico também, que eu fazia a Copa Brasil, que não é esse nível absurdo, então eu conseguia buscar as meninas. Eu saía lá de trás, sabe? Tipo, fazia tudo que eu podia fazer e disputava ali até a linha de chegada. Às vezes era segunda, sabe? Saía em rabagésimo da água. E, e é isso, assim, vai até o final sempre. Não importa o resultado, assim, real, sabe? E alguma coisa você vai tirar com aquilo. Nem que Uhum. seja uma lição para a próxima prova, alguma coisa vai sair dali. Nem uma ótima experiência, ou uma péssima experiência, né? Que você não vai repetir, mas alguma coisa você vai tirar. Essa palavra rabagésimo eu adoro. Eu ouvi com o Romão a primeira vez, não sei se foi ele o criador, mas eu adoro essa palavra, Não cara. sei também, mas já virou, Já viram? virou linguagem popular. Lu, eu deixo para o final sempre uma pergunta mais filosófica. Qual que é o teu sonho hoje? Eu acredito que seja ser competitiva novamente em Ironman e disputar mundial e viver isso de novo, viver com um baita incentivo extra, sei lá. Sei que não pode cruzar a linha de chegada com meu filho, mas eu quero muito que ele esteja lá gritando mamãe para mim. E aí eu acredito que seja isso, meu sonho esportivo é esse, assim, conseguir administrar, né, esses treinos também com a maternidade, com a minha família, que é o que há de mais importante, assim,
na vida. E se você estiver ali no quilômetro 30 lá se matando, o João aparecer e falar mamãe, o pace acelera ou Ah, você eu boto chora? 3h30 ali. Você desmaia ou Meu- acelera, não é isso? exatamente. Ou eu acelero até desmaiar, chegar mais rápido. Mas isso é real, assim. Tem dias que eu saio para correr e, tipo, eu tô morta, mas eu não dá para, tipo, diminuir, sabe? O João tá me esperando. Daqui a pouco vai começar a chorar em casa, assim, sabe? Tipo, não dá, desculpa, não dá para parar para beber água. Eu vou me embora, acelero o passo e vou. É muito real, assim. É vontade de quem tá na linha de chegada, de quem tá te esperando, assim. Vai ser bem legal, né? Tipo, acho que cruzar a primeira linha que você cruzar com ele ali te esperando no final vai ser um negócio bem, bem diferente, né? Eu fiz uma prova local aqui, Hum. de 15 quilômetros aqui em Niterói. Eu cheguei, tipo, ele não tinha chegado, porque ele fez um baita confusão na hora de sair de casa, e o Pedro foi limpar e se atrasou para a linha de chegada. Assim, mas vergonha falar isso, mas assim Mas eu subi no pódio, assim, acho que foi o pódio mais emocionante que eu já subi na minha vida, assim. Subi com elezinho no colo, ele ficou quietinho, olhando todo mundo, assim, aplaudindo. Foi a coisa mais linda, sério, foi linda. Eu fico lembrando, fico até arrepiada, assim. E eu espero ter muitos outros pódios, assim. Não, a gente também, o Joãozinho ainda vai ver muitos pódios aí, vai acelerar esse pace aí, né? Muito. Sim, eu acho também. Lu, queria te agradecer demais pelo papo. Deu certo, o João esperou o tempo do podcast aí. O Areta vai Aham, estar tá lá dando todo uns gritos lá, descabelado. mas tá aqui. O Areta vai estar maluco, mas tudo bem. Faz parte. Pai tem que participar, né? Exato. E, pô, deixar aqui o Nutri aberto para você também, sempre quiser contar, acho que falar também sobre essa parte de maternidade, de esporte, acho sempre muito legal. Quiser mandar alguma coisa para a gente depois, fique à vontade, a gente escreve, solta, faz o que você quiser aqui. É teu aqui o canal. Obrigada. E Obrigada, obrigado Vitor. por aceitar e falar com a gente. E legal saber um pouco da tua história no passado e agora o que vai ser também. Obrigada, obrigada. Obrigada pela oportunidade. A doutora Luísa Cravo, vou botar isso agora. Advogada e doutora. Menino. Pior que eu assinei meu primeiro negócio agora mesmo, inventário, por favor. Doutora, tenho que me acostumar ainda, mas. Show, Lu. Muito obrigado. Manda um abraço para a Arieta aí também. Obrigada. Estamos contando com a volta de Obrigada por Arieta também você, aí, ó. Gabriel. O reality Estou show contando com aí. isso também. Show de bola. Bom, galera, esse foi mais um episódio do MTCast. Curta, compartilha, manda para os amigos e que vem muita coisa boa vindo por aí. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.